na tela. Beleza? Então tá. Então o tema escolhido foi a justiça de Deus. Quando a gente ouve falar justiça de Deus, a gente pensa assim, Deus punindo o culpado e tal, mas não é esse aspecto de justiça que a gente vai falar hoje, tá? Por isso eu coloquei um subtítulo aqui, ou o que Deus realmente quer de nós. Então, antes da gente começar com qualquer exposição, eu vou colocar aqui algumas perguntas. E essas perguntas não são pegadinhas, não, tá? São mesmo para a gente ter uma noção do que o grupo já pensa, o que o grupo já leu, já refletiu a respeito. Eu vou colocar pouco tempo para cada pergunta. A gente não vai demorar demais, são várias perguntas. A gente vai tentar dar uma resposta curtinha, rapidinha, assim, tá bom? Então, lá vai. É difícil descobrir qual é a vontade de Deus para a sua vida? Eu não estou vendo sua tela. Ué, vocês não estão vendo, não? Tá preta para mim. Para mim, não. Tá dando beleza aqui. Cristina, não é o modo de exibição que você está nele, não? Você está no mudo agora. Nós estamos vendo também. Tá falando, você está vendo a tela da Juliana, só que eu não estou vendo, não. Ué, peraí, deixa eu tentar parar de compartilhar e vou compartilhar de novo. E agora? Sim. Tá? Então tá, beleza. Todo mundo tá vendo, né? Sim. Então tá, vamos lá. Primeira pergunta. É difícil descobrir qual é a vontade de Deus para sua vida? Alguém? Não, porque a vontade de Deus está na Bíblia, né? A vontade de Deus para a nossa vida está escrita na Bíblia, né? Então, nesse sentido, então, qual que a gente tem que buscar lá, né? Qual que é, então? Qual que é a vontade de Deus para a nossa vida, então? Que a gente seja servo dele, que a gente, vamos falar assim, se proste, né? Aos pés da cruz, né? Que a gente seja salvo ali pelo sacrifício de Jesus e leve a luz de Jesus para todo mundo. Mais alguma contribuição? Mais alguém? Acho difícil, às vezes, saber qual que é a vontade. Sendo cristão, às vezes a gente pode estar fazendo alguma coisa, eu me questiono muito, é isso que é a vontade de Deus para a minha vida? Então, de uma forma, uma aplicação mais específica, né? Às vezes a Sibeli diz que é ir de fazer discípulos. Vontade de Deus, sim. Fazer a vontade de Deus e amar o próximo, ou seja, servir o próximo. Fazer discípulos, amar o próximo, servir a Deus, trazer pessoas, né, para a fé. E isso essa questão que o Regis colocou também a gente não pode ignorar. E de forma específica, como é que a gente descobre? Vamos guardar essa pergunta aí, tá? Próxima. Peraí. Ué, agora o meu negócio não funcionando. Será que temos a tendência de ignorar determinadas passagens bíblicas? Sim. Todo mundo reconhece, né? Tem sempre alguma passagem que você lê e fala assim, como que eu nunca prestei atenção nisso antes, né? Em que circunstâncias Deus se recusa a ouvir as nossas orações? Falo muito, eu vou deixar o povo falar. Se ninguém falar, eu falo. Fala de novo, Pá. Eu acho que é quando as orações a gente está pedindo para o nosso benefício próprio, pedis e recebeis, pedis, como é que é? E não recebeis porque pedis mal. Esse pedir mal é pedir nosso próprio benefício. Eu acho que quando você ora sem pensar na vontade de Deus, ou pensar na sua, Deus não ouve essa oração. Essa é uma boa referência. Quem mais? Em Salmos, que Deus fala, né, que ele não gosta de ouvir bajulações, né, que o povo de Israel falava coisas, né, louvores e tudo, fazia os jejuns e as coisas todas, mas não era de coração, eles eram muito falsos, né, então aquilo, Deus se recusava a ouvir a oração que vinha dessas pessoas. Acho que tem graças a Deus que era só o povo de Israel, né?
Não, estou falando que tem uma referência na Bíblia. Bajulações vazias, né? Vou falar assim. O Israel do Senhor do século XXI. Creio que também, quando nós não perdoamos, ele fala lá no Pai Nosso que para a gente perdoar assim, como ele nos perdoou. Se a gente não perdoar, a gente corta o acesso com Deus. Ele também não nos a perdoa. falta de perdão. É verdade. Então, vamos lá. Próxima. É possível que as nossas ações de culto a Deus se tornem detestáveis a Ele? Então, é uma pergunta com duas partes. É possível que as nossas ações de culto... lá, cheio de sacrifício. E Deus falou que não queria aquilo, né? Que ele estava rejeitando. Isso se aplica somente ao povo de Israel? Não. A todo o povo de Deus e todo aquele que quiser falar com Deus, né? Servir a Deus. Tá? Então, existe uma forma pela qual Deus requer ser cultuado, né? Uhum. E ele considera detestável o culto a ele quando não é daquela forma. O que significa praticar uma religião pura de acordo com a Bíblia? A mamãe já foi lá no Tiago, já está quente. É alguma coisa com os órfãos e com os velhinhos, né? As viúvas, Cristina. As viúvas. Viúva não necessariamente é velhinha. Tem alguma coisa a ver com os órfãos e com as viúvas. Quem lembra? Tem um versículo. Duas coisas. Manter-se impuro. Porque são dois partes do versículo. Manter-se puro. Impuro não. Impuro é fácil, mano. É porque era assim, dar apoio, né, assistência aos órfãos, às viúvas e manter-se não contaminado do mundo. Acho que era isso, alguma coisa assim. Ajudar os órfãos e as viúvas em suas tribulações e a si mesmo se guardar incontaminado do mundo. Beleza. Nós estamos craque. O que devemos fazer para termos um relacionamento mais próximo com Deus? Não vale falar orar e ler a Bíblia. Essa pergunta eu vou eliminar duas respostas. Não vale falar orar e nem ler a Bíblia. O que devemos fazer para termos um relacionamento mais próximo com Deus? Amar o próximo. Amar o próximo. O que mais, pessoal? Fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus. Obedecer ele. Obedecer. Isso, eu ia falar, já que você falou. A Avelina está aqui, disse que ia falar o obedecer. Mas você falou. Avelina. O Avelina, obedecer de Deus. Obedecer. É isso aí. É trabalhoso servir a Deus? Fala a verdade aí, gente. Vocês que estão na linha. Quem está na linha de frente? Tem que negar a si mesmo. Nós temos que negar a nossa vontade e pegar a vontade de Deus. E muitas vezes existe uma luta da carne contra o espírito. Muitas vezes, não sempre. Tem que usar a obra também, né, tia? Dá trabalho mesmo, né? Tira do seu tempo, da sua, né? Assim, não é que tira, mas você dispõe do seu tempo, da sua energia, do seu vigor, tudo isso, né, na hora de servir. Então é trabalhoso, eu acho que é quando ele fala buscar. Pode falar, Beth. Como a Raquel falou, o próprio negar a si mesmo não é fácil, não. Então, é difícil. É trabalhoso. Você tem que, para você se dominar, ter, né, domínio próprio, se dominar e negar a sua vontade e fazer de Deus, às vezes é difícil, sim. Não quer dizer que não seja recompensador, né? Não. É difícil, mas às vezes o que é fácil demais também não tem valor. É verdade. Então, tá. Só mais uma. Mas aí, Juliana, ele passa pelo orar e pelo ler a Bíblia, né? Porque você tem que aprender isso, né? Diante da comunhão com Deus. Porque, igual a Beth falou, negar a si mesmo não é fácil, não. Quem é que quer se negar?
não é? Ô, tia, mas eu eliminei essas duas respostas, não é porque elas não são certas, não, é só que essas todo mundo sabe. Não, mas é isso que eu estou falando, mas para poder, só reforçando que realmente eu entendi que porque todo mundo sabe, ia dar a primeira resposta, mas é porque, igual quando fala buscar primeiro o reino de Deus, é muitos versículos que a gente aprende, agora a prática dele é outra coisa, né? Agora, Buscar esse versículo primeiro. é interessante, porque a gente só fala essa parte, mas olha o que vem logo em seguida. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É disso que a gente vai falar hoje, que está falando esse versículo. Então, a gente vai buscar e a justiça. Então, não é buscar à toa. Por isso que eu estou falando, isso é muito difícil, buscar e a justiça de Deus. E a justiça de Deus não é a nossa, não. É, verdade. Então, vamos lá. Última pergunta. O nosso amor a Deus pode ser medido de forma objetiva? Não. Acho que não. Vamos fazer um voto. Quantas pessoas acham que não? Vamos votar. Deixa eu ver se tem metro para medir. Eu também acho que não. Tem 2 votos não. Quem dá mais? Eu acho que não também. Não tem, não. 4 não. Celina também votou não. Eu também votei não. Não. Raquel, não tem método para medir. Mas todo sim. Você é do sim? Então tá. Você também é do sim? Quando Jesus fala assim, chegai-vos a mim, benditos meu Pai, porque eu tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava nu e me cobriste, estava preso, me visitaste. Ele está usando uns parâmetros objetivos, não está? Então, ou seja, o amor que a gente tem a Deus, ele vai repercutir em ações práticas contabilizáveis. Esse aí que é o meu ponto, tá? Mas é uma questão de discussão, a gente não estou impondo a minha resposta, não. Essa aí é a minha opinião, ok? Então tá, vamos adiante. Agora depende de como isso é feito também, por isso que eu falo que não dá para medir. Uma coisa é você fazer ali, aparentemente, você é 10, mas no seu coração, Deus é que vai medir quanto que vale. Quem mantém a contabilidade é Jesus, né? A gente. É isso aí. Então, vamos lá. Vamos ler algumas passagens, a gente vai comentando à medida que a gente for lendo, tá bom? Eu vou pedir cada um para ler uma passagem dessa para a gente variar, e vocês não enjoarem da minha voz. Uma Bíblia ali, né, Velina? Não precisa, não. Vou pôr todas as referências aqui. Vai estar aqui? Só ler na tela. Isso, pode. A Beline que pediu para ler primeiro? Primeiro voluntário aí, pode ler. Foi a Beline que levantou a mão? Eu leio, Belinda. Então, lê. Pois eu escolhi Abraão para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito ou exercendo retidão, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe havia prometido. Gênesis 18, 19. Obrigada, Avelina. Então, eu fiz uns parênteses aí nesse versículo, porque a gente teria que pegar um contexto bem mais longo. Aqui, então, eu coloquei que Abraão, é de Abraão que está falando, né? Porque o versículo é só, pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos. Então, olha para que Deus chamou Abraão. Para que ele ordenasse aos filhos deles e aos descendentes dele que se conservassem no caminho do Senhor. E o que eles deveriam fazer que equivale a se conservar no caminho do Senhor? E aí, infelizmente, essa tradução ela não é muito clara. Peraí. Ela não é muito clara, fala assim, fazendo o que é justo e direito, mas exercer, na raiz lá desse versículo, tá a palavra que a gente vai dar uma olhada nela daqui a pouco, que é a palavra retidão no original, e essa palavra que está lá, e ela ficou mascarada aqui nesse fazer o que é direito, porque retidão na Bíblia é muito mais do que só fazer o que é direito, entendeu? Inclui fazer o que é direito, mas é muito mais do que isso. Então,
a vontade de Deus para os filhos de Abraão, para a descendência de Abraão, que era o povo de Deus na terra, era que eles se mantivessem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e exercendo retidão. Isso aqui, gente, é o ingrediente secreto de como amar a Deus e honrar a Deus vivendo dentro da vontade dele. Isso aqui é uma chave importantíssima. Não tem jeito da gente ser cristão, não tem jeito da gente seguir Jesus sem entender e praticar isso aqui. Então, esse estudo que a gente está fazendo aqui hoje, para mim é um dos estudos mais críticos que a gente já fez. Por causa disso, hoje a gente tem que sair daqui tendo entendido esse conceito. Porque ele é o que Deus definiu que era a vontade dele para o povo dele, tá? E qual que isso aqui é pré-condição para o cumprimento das promessas de Deus a Abraão. Observa aqui, olha, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe havia prometido. Então, Deus fez todas aquelas promessas maravilhosas a Abraão, mas elas eram condicionais. E a condição era essa, tá? Então, vamos lá. Quem lê esse, por favor? Ele mostrou a você... Pode falar, Raquel. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Miqueias 6:8. Isso. Dizem que esse é um dos versículos mais memorizados da Bíblia. Todo mundo já tinha ouvido ele? Tem musiquinha e tal. Então, uma coisa, esse versículo ele é muito objetivo, ele não deixa dúvida. Se alguém tem alguma dúvida de qual é a vontade de Deus, está aqui, nesse versículo. E o interessante é que ele não está dizendo assim, ele mostrou a você, ó Israel, ele mostrou a você, ó homens do sexo masculino, ele mostrou a você, ó mulher, ele mostrou a você, ó cristãos. Não, a palavra que está como homem aqui no original é Adam, que é a humanidade. Esse era o objetivo, o propósito de Deus para toda a humanidade, para todos os portadores da imagem de Deus. Então, e Deus fez isso bem claro para todo mundo. É nesse padrão aqui que todo mundo vai ser avaliado. Tá? O que é bom e que o Senhor exige? O que ele quer? É isso aqui que ele quer da gente. Pratique a justiça, ame a fidelidade. A fidelidade é você ser uma pessoa que cumpre o que fala, o que promete. É você ser confiável para o seu próximo. É você ser uma pessoa que fala a verdade, é você ser uma pessoa em que se pode confiar, né? Isso tanto em relação ao homem, aos outros seres humanos, quanto em relação a Deus. E a justiça, ela está aqui nesse conjunto, e a gente vai ter que entender o que é essa justiça, do que é que está falando. Então, e ande humildemente com seu Deus, ou seja, qual que é o resumo da lei? Amar o próximo e amar a Deus. E nesse versículo aqui a gente vê refletido essas duas coisas. Tá? Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, pode interromper, tá, gente? Eu acho assim, quando a gente fala buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, pode dar uma impressão, às vezes, buscar a sua justiça, que é uma coisa mais passiva, né? Assim, do tipo, Deus faz a justiça dele, eu vou buscar isso, de Deus, que ele faça. Mas, na verdade, a gente vê em outros contextos e vê nesse versículo que você pratique a justiça, não é você fica esperando que Deus mande a justiça do céu, né? Você vai lá e faz. Eu acho assim, a ação não é ser, porque às vezes a gente pensa, ser justo, né? Quando eu for julgar, eu vou ser justo. Não é isso, no formato de ação, ir lá e fazer alguma coisa, né, em relação ao próximo. Então, é só isso que eu acho que é um contraste, assim, complementa, né, na verdade. E aí tem uma pergunta, o que é a justiça? Nós vamos chegar lá. Aguenta aí. Mas isso que a Cristina falou é muito importante, e esse buscar o reino de Deus e a sua justiça é uma coisa de trabalhar por.
Tem esse sentido de trabalhar em prol de. Então, realmente é um papel extremamente ativo. Não é passivo de forma alguma. Próximo. Aí, ó, Mami, o versículo aí, que quem que estava tentando ler? Pode ler você, já que você lembrou dele. Então, que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Tiago 1:27. Muito bem. Então, existe na lei uma coisa que é chamado de o quarteto dos necessitados, na lei que Deus deu para Israel. O quarteto dos necessitados é composto pelos órfãos, as viúvas, o estrangeiro. Nossa, me deu branco. Peraí. Órfão, viúva, estrangeiro e o pobre. É isso. Órfãos, viúvas, estrangeiros e pobres. Muitas vezes, uma pessoa podia ser mais de um desses, né? Podia ser... A viúva tendia a ser pobre também. Só um minutinho, gente. Desculpa aqui. O telefone. O estrangeiro não tinha uma rede de suporte e tal, então ele acabava sendo pobre também, então por aí vai, né? Mas existe uma preocupação, existe uma provisão de Deus para esse quarteto dos necessitados, para que eles tivessem uma condição de vida digna no meio do povo dele, tá? E aqui Tiago está fazendo referência a isso. Próximo aí. Quem pode ler para a gente, por favor? Assim diz o Senhor: administrem a justiça e o direito, livrem o explorado das mãos do opressor. Não oprimam nem maltratem o estrangeiro, o órfão ou a viúva, nem derramem sangue inocente neste lugar. Jeremias 22:3. Obrigada. Então, isso aqui são algumas poucas referências dentre muitas e muitas e muitas que tem na Bíblia. Tem mais de 400 referências na Bíblia à palavra justiça, nesse sentido. E tem mais de 130 referências à palavra retidão. Só no Velho Testamento. Então, é um tema que está espalhado pela Bíblia inteirinha. E aqui Deus está falando de forma muito clara, expondo como que é um papel ativo, né? Administrar a justiça e o direito, livrar o explorado das mãos do opressor. Quando você vê alguém sendo explorado, você olha para o outro lado e finge que não viu, você já está sendo agente daquela opressão junto com o opressor. Então, já é uma coisa que já começa a deixar a gente mais, assim, desconfortável aqui no assento da gente, de pensar dessa forma, né? E aqui está o quarteto dos necessitados, que eu falei deles, né? Só que nesse caso aqui, essas palavras de Jeremias, elas vêm já quando o povo já não tinha praticamente mais jeito, eram os últimos avisos que Deus estava dando para o povo de Israel antes do exílio. E o fato deles terem falhado em relação... A gente pensa muito que o povo de Israel foi para o exílio porque eles se tornaram idólatras. E isso realmente é uma parte importante. E o fato deles se afastarem de Deus fez com que eles também se afastassem dos padrões de Deus. Mas uma parte muito grande do que levou o povo de Israel ao exílio foi eles negligenciarem a justiça. Foi essa falta que fez com que Deus mandasse Israel para o exílio. E Deus mandar Israel para o exílio não foi simplesmente uma punição, agora vocês vão ter um castigo, vão ficar sem a terra de vocês. Deus estava mandando o povo embora da presença dele. É uma forma de morte, é uma forma de separação de Deus. Então, o exílio foi um castigo muito mais severo do que simplesmente a perda da terra e a perda da liberdade deles. Continuando, quem pode ler isso? Pois desejo misericórdia, não sacrifícios, e conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Oséias 6:6. Esse versículo Jesus citou para os fariseus, quando ele estava falando com eles, que eles davam o dízimo da hortelã,
das ninharias, né, que as coisinhas difíceis de medir o dízimo, eles iam lá com a reguinha, com a balancinha pequenininha, media para poder dar o dízimo, mas eles negligenciavam princípios muito mais importantes do reino de Deus. E ele cita, ele estava repreendendo os fariseus justamente por eles terem se oposto ao fato de que ele fez uma cura no sábado. Ele estava exercendo justiça, misericórdia e retidão quando ele fez aquilo, e eles estavam se opondo a ele por causa da interpretação deles da lei. Esse aqui é um trecho mais longo, mas eu achei importante incluir ele aqui. Tem várias coisas interessantes. Eu acho que eu vou ler esse aqui, porque eu vou querer fazer umas pausinhas aqui no meio. Mas olha como que Deus se refere a Israel. Ele não está falando de Sodoma e Gomorra, não. Quando isso aqui foi dito, Sodoma e Gomorra já não existiam há muito tempo, tá? Todo mundo gosta de pegar as profecias fora de contexto, lá em Isaías, né? E colocar nas caixinhas de promessa e tal. Ninguém pega essa aqui. Vamos dar uma olhada. Governantes de Sodoma, ouçam a palavra do Senhor. Vocês, povo de Gomorra, escutem a instrução de nosso Deus. Para que me oferecem tantos sacrifícios? Eu vou ler um pouquinho diferente alguns trechos. Se alguém reparar alguma diferença, pode me falar, tá? Pergunta o Senhor. Para mim, chega de holocaustos de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Tem um erro aqui, viu, gente? Mas esse erro veio lá do site onde eu copiei. Em vez de quando, aqui é quem, tá? Quem lhes pediu que viessem à minha presença? Quem lhes pediu que pusessem os pés na igreja? Parem de trazer ofertas inúteis. As reuniões de oração de vocês são repugnantes para mim. Os congressos e acampamentos e reuniões, não consigo suportar os cultos de domingo cheios de iniquidade. Seus festivais, suas festas da lua nova e suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim, não a suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Olha Deus rejeitando a oração aqui, ó. Tá vendo? Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se. Removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem. Aí, se a gente parar a leitura aqui, a gente vai pensar assim, mas eles deviam estar cometendo crimes, eles estavam praticando aquelas religiões pagãs e tal. Por isso que Deus fala isso com eles, né? Mas lembra que eles estavam misturando o culto. Eles ainda praticavam as atividades religiosas em relação a Deus, apesar de estarem fazendo essas outras coisas. Mas não era só isso, não. Olha só, o que mais Deus está falando com eles? Busquem a justiça. Acabem com a opressão. Lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Então, tem dúvida de que esse papel é ativo? Lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Ou seja, o que eu entendo aqui dessa leitura? Eu entendo por que eu fiz essa transposição. Porque isso é para a gente também, isso não é só para o povo de Israel, né? É errado fazer aquelas coisas que estão falando ali, o incenso, a oração, as assembleias, é errado? Não, mas essas coisas elas perdem o sentido, elas se tornam uma manifestação exterior hipócrita quando a gente está negligenciando o que é a vontade expressa de Deus para a igreja. Então, se você negligencia esse lado e continua indo lá fazer todos os rituais, isso é irritante para Deus, isso é mais que irritante, como é que fala? É uma coisa é abominável, né? Algum comentário? Sobre esse texto? Não. Eu queria depois citar um outro texto que assemelha a esse com um contexto diferente. Pode citar.
Ezequiel 16, 48. Lê aí para gente. Seguinte, 48, não, 49. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim, pelo que, vendo isso, as removi dali. Muito bom, muito boa adição, porque é por isso que Deus está chamando o povo de Israel de Sodoma e Gomorra agora. Então, além disso, eles também eram imorais. Mas, além disso. Mas isso aqui foi uma das coisas importantes, uma das razões importantes para Deus ter destruído eles. Aqui, Deus fala o seguinte, a importância, ele não está falando da imoralidade, está importante, mas está falando que o não cuidar do pobre desamparado é muito grave. Muito sério. Essa é a questão. E eu estou acrescentando todas essas outras referências aí, porque, igual eu falei, tem muitas referências e a gente não vai ler todas, tá? Mas eu queria destacar, depois a gente pode passar por mensagem, ou até mesmo se alguém quiser essa apresentação, manda mensagem lá para a Cristina e ela pode repassar, tá? A apresentação, para ninguém precisar ficar tirando foto da tela. Mas, caso tenha interesse, né? Então, eu recomendo pegar essas referências aí e ler, tá? Essa referência de Zacarias 7, 9 e 10, por exemplo, vale a pena ler o capítulo inteiro. O capítulo de Isaías 58, quando você lê por essa lente, é, assim, impressionante o que ele está dizendo, tá? Então, e essa referência aqui de Isaías 9, 7, 8 está falando do reino messiânico. E como que no reino messiânico é onde vai se cumprir justiça e retidão. Então, Israel, que era para ser o povo que ia expressar o caráter de Deus, exercendo justiça e retidão, e falhou, esse cumprimento vem com Jesus. Quando fala que Jesus cumpriu a lei, foi isso. Jesus foi o primeiro que foi capaz de praticar e expressar de fato a justiça e a retidão de Deus. E essa é uma promessa de como a vida vai ser no reino futuro, no reino vindouro de Deus. É um reino onde tem justiça e tem retidão. É para isso que a gente está, é para lá que a gente está indo. Então, vamos fazer aqui, finalmente, chegar aqui nessa parte, fazer algumas definições. O que é essa palavra justiça? Tá? E aí eu coloquei aqui o hebraico só para ficar chique, né? Mas ficou parecendo Darwin. Mas eu aprendi como que fala aqui, ó, essa palavra a gente fala mishpat. E mishpat significa duas coisas, significa dois tipos de justiça. Pode significar justiça retributiva, que é aquela que alguém faz alguma coisa errada, paga, tem a consequência, né? Mas também significa justiça restaurativa, que é quando a gente busca trazer pessoas que estão oprimidas, que estão sendo abusadas, que são desprivilegiadas, trazê-las de volta para o patamar de dignidade que todos deveriam estar. É quando a gente ativamente busca o pobre, o necessitado e traz essa pessoa de volta para uma condição de boa de vida e de dignidade. Tá? Na maioria das vezes em que a palavra mishpat na Bíblia é usada, esse é o sentido que está presente, é o sentido da justiça restaurativa. Agora, tem uma outra coisa interessante sobre essa palavra também, que ao longo do tempo ela foi sendo usada como aquilo que era definido por lei. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Condição de equidade em casos de conflito, ou seja, tem um conflito, tem algo a ser julgado, as duas partes são julgadas em condição de equidade. Isso significa mishpat. Prática daquilo que é estabelecido por lei. Ou seja, a lei definiu uma coisa, você faz de acordo com a lei, isso é conhecido como justiça. Direito adquirido por lei. Então, isso aqui é o que eu estava indo falar agora. Quando é estabelecido que a tribo de Levi não vai trabalhar a terra e que
as outras tribos vão recolher o dízimo, vão entregar no templo, e que aquela riqueza, né, que não era só dinheiro, vai ser usada para suprir as necessidades do templo e da tribo de Levi, esse dízimo ele era chamado de o direito dos levitas, e a palavra usada era o mishpat dos levitas. Então, o israelita ele não podia ficar com aquele valor para ele, porque aquele valor não era dele. Aquele dízimo não era dele, aquele dízimo era do levita. Era o direito devido ao levita. Da mesma forma, existia uma outra forma de mishpat na lei de Israel, que era o mishpat do quarteto dos necessitados. Então, existiam outras leis que definiam que determinadas coisas deveriam servir para o sustento e a proteção do quarteto dos necessitados. E isso também era chamado de mishpat. Então, é daí que vem o negócio da justiça. Essa é a raiz da justiça que a gente está procurando. A justiça dos necessitados consistia em deixar que eles colhessem, passassem pela plantação e fizessem... como é que chama aquilo quando eles passavam na plantação, colhendo depois que a colheita principal tinha sido feita? Rescaldo. Não, tem um nome, eu sei. Tem um nome. O problema é que eu tenho lido esses textos mais em inglês. Fala, Belina. É o restolho, Cristina. É o restolho, era isso que era chamado? Tem um nome também. Tem um nome, não tem? O que faz a primeira colheita, aí fica aquele restolho atrás, vem para recolher o resto que ficou. Isso, exatamente. Mas é esse o conceito. Então, eles não podiam passar colhendo tudo. Quando era uma oliveira, por exemplo, não sei se vocês já viram, a coisa mais engraçada, o jeito que eles fazem colheita de azeitona. Hoje em dia, vem uma máquina, agarra o caule da árvore assim, faz assim, sacode, aí cai, né? E quando caem só as azeitonas que estão maduras, as que estão verdes ficam lá. Então, eles não podiam esperar aquelas verdes amadurecer e voltar lá e colher de novo. Eles só podiam colher uma vez. Aquilo que ficasse na oliveira era o mishpat, do pobre e do necessitado. Além disso, eles tinham leis, por exemplo, no 7º ano, a cada sábado de anos, os escravos de dívida tinham que ser libertos. A cada sábado de jubileu, né, que era 7 vezes 7 anos, as terras tinham que voltar para as pessoas que venderam por necessidade. Então, tinha várias leis dessa forma, as pessoas eram estimuladas a cuidar do pobre, do necessitado. Então, tudo isso não era a pessoa reter aquilo para ela, era considerado uma infração da lei, ela estava retendo o mishpat, ela estava retendo a justiça do quarteto do necessitado, tá? Então, vamos ver o que mais fala aqui, ó. Justiça também se referia à forma certa de se fazer ou construir algo de acordo com as especificações do projetista. Então, a justiça de Deus é a forma certa como Deus estabeleceu que as coisas deveriam ser. E a gente fazer as coisas da forma como Deus estabeleceu que deveria ser é praticar justiça. Então, está aí a definição. O que é buscar a justiça de Deus? É buscar fazer as coisas da forma como Deus estabeleceu que deveria, preservando a dignidade dos pobres e necessitados, buscando trazer essas pessoas de volta para o nível de dignidade de portador da imagem de Deus, sendo ativos, lutando para que isso aconteça, e fazendo isso para que não haja necessidade, não haja desigualdade. Então, só aquela que eu já tinha falado, né, na maior parte das vezes, se refere à justiça restaurativa. Isso é a justiça restaurativa. É a que traz a pessoa desfavorecida de volta para o patamar onde ela deveria estar, de acordo com o projeto, de acordo com o padrão criado por Deus. E o que é a retidão? A retidão, tem um negocinho aqui embaixo do S, não sei se está dando para vocês verem, mas isso aqui é pronunciado tsa.
Então, é tzedakah. Tem outras formas de... o radical tem outras aplicações, mas, em geral, é esse tzedakah. E é a condição de quem age de forma correta em relação a outro, de acordo com o padrão pré-estabelecido. Então, quando você presta honra a quem honra é devido, quando você se porta de forma respeitosa com outra pessoa, quando você cumpre o que prometeu, quando você trata com dignidade aquele que é criado à imagem de Deus e merece dignidade, e quando você não tem culpa sobre você de ter descumprido essa relação. Então, em relação a Deus, por exemplo, nós nos tornamos culpados porque o nosso relacionamento correto com Deus, Deus sendo soberano, Deus todo-poderoso, criador, Pai de todos, né, de toda a criação, a forma correta da gente se relacionar com Ele seria com amor, devoção, obediência, confiança, né? E nós caímos dessa condição e nós nos colocamos em situação de inimizade, de rebelião. E aí a gente tinha injustiça sobre nós, né? E a forma da gente ser restaurado esse relacionamento foi através de uma retidão que foi imputada a gente de graça por Jesus, pelo fato dele ter pago o preço dessa falta nossa e, ao mesmo tempo, ter tido uma vida completamente reta, completamente alinhada com a vontade de Deus, e então ele pega a nossa ficha suja, paga por ela, e pega a ficha limpa dele e dá para a gente é reconciliado, por isso que essa palavra é uma palavra muito importante na Bíblia, reconciliação nossa com Deus, e nós somos considerados retos de aí por diante. Nós alcançamos essa retidão não pelo que a gente fez, mas pelo que Jesus fez, né? E aí essa condição de ausência de culpa. Pessoal, perguntas. É muito importante a gente entender isso aqui bem. Eu ia perguntar o seguinte: o levita, ele recebia o dízimo, né? Porque ele não cultivava e ele ficava exercendo sacerdócio. E era estipulado os 10%. Era. E eu te pergunto, e para os pobres? Os necessitados, havia porcentagem? Não tinha uma porcentagem, mas você vai encontrar inúmeros versículos na Bíblia dizendo: não fecha a porta para o necessitado, não vira para o outro lado, não faz vista grossa. E tem essas leis a respeito da colheita, tem as leis a respeito da dívida, tem as leis limitando o que poderia ser tomado, por exemplo, como garantia de uma dívida, que às vezes o pobre tinha que dar a coberta que ele ia se cobrir à noite como garantia de que ele iria pagar uma dívida. E a Bíblia fala que a pessoa que pegou aquela coberta dele como garantia tinha que devolver aquilo para ele de noite. Não podia reter aquilo. Então, tem uma série de leis assim que servem para cobrir esse mishpat, essa justiça do necessitado. Mas não é um valor financeiro. Eu acho interessante, tem até cursos sobre o dizimar, e não tem curso sobre o necessitado, né? Exatamente. Então. Mas é porque depende do objetivo, né, tia? Quem que vai administrar qual tipo de recurso? Interessante, né? Eu ia fazer um comentário. Oi? Pode falar. Não, eu só ia fazer um comentário que, em relação a essa questão que a gente está vendo aí de praticar a justiça, né? Tem muito a ver com a questão da opressão e do necessitado também, tudo. Que eu vejo assim que no FAM a gente tenta ir sempre nos dois caminhos, né? Tanto no caminho pessoal, que pessoalmente a gente se envolva ajudando as pessoas na medida do nosso alcance, né? Naquilo que é possível para a gente fazer, né? A gente sabe que, por exemplo, não é o caso, mas dar uma cesta básica para uma pessoa não vai resolver o problema de uma vida, mas vai matar a fome dela naquele mês, né? Então, algumas coisas assim, mas esse é um exemplo assim, né? Mas cada um tem feito aí algumas contribuições com famílias de pessoas necessitadas e tal.
Então, esse é um aspecto, né, que eu acho que o cristão, ele tem que fazer. Agora, por outro lado, eu vejo assim que no FAM a gente está tentando ir além e mais para a questão estrutural da sociedade, para tirar a opressão que a sociedade cria em cima do pobre, porque o pobre ele não consegue arrumar emprego, ele não consegue estudar, ele não consegue se reerguer facilmente. Então, a gente está tentando exatamente criar os meios para que ele consiga, que ele seja tirado debaixo dessa opressão, né? Então, eu acho que permeia tudo isso, assim, né? Mas isso não isenta a gente, eu acredito, de fazer o bem para a viúva, para o órfão, que é claro que nem sempre é viúva e órfão, mas é uma pessoa que tem família cheia de menino, não tem como cuidar, às vezes a mãe que larga os meninos sozinha em casa e tem 3 empregos para colocar comida na mesa. Então, tudo isso, assim, a gente vendo essas coisas individualmente, né, e como filiados também, membros do FOI, como cristãos principalmente, a gente tem alguma coisa que a gente pode fazer, né? Eu acho que a Bíblia também é muito nesse sentido, e principalmente no meio do povo de Deus, que é aí que eu acho que é assim. A gente tem uma comunidade, congrega, às vezes, como algum grupo de pessoas, né, que seja, porque o corpo de Cristo é infinitamente grande, né? E a gente acaba que localmente a gente tem o convívio com um número menor de pessoas, né, do corpo de Cristo. Nesse grupo que a gente convive, nesses grupos, não pode ter pessoa necessitada. A gente tem que conhecer a necessidade uns dos outros e não deixar que haja, né? Também não deixar que haja preguiça e malandragem, claro, mas também... É complexo. Mas eu estou falando assim, que a gente vê os nossos vários papéis, né, de como a gente pode praticar a justiça, como cristão, como cidadão, né, como em várias formas. Eu queria só fazer um paralelo aí no que a Raquel falou, que existe até curso aí, né, sobre o dízimo, né, de dar o dízimo, mas as pessoas têm que entender que o dízimo foi criado pelo sacerdote, que naquela época o sacerdote é que relacionava com Deus, o povo não relacionava direto com Deus, ele que intermediava a relação do povo com Deus. Jesus, quando veio, né, ele quebrou isso. Nós passamos a ser sacerdotes, nação santa, sacerdotes, onde nós temos o contato direto com Deus. Então, continua pagando o dízimo se nós já temos um mediador, que é o único mediador entre Deus e o homem, que é Jesus. Então, se paga um dízimo para um papel que já não existe mais. É um ponto para se pensar agora. Eu acho justo também que uma pessoa quer uma igreja chique, de ar-condicionado, que pague pelo serviço que está sendo prestado para ela, não o dízimo. Mas devia pagar, sim, o serviço pelo serviço, pelo padrão, o luxo. Por isso é isso. Luz, tudo aí. O padrão no reino de Deus é sempre superior ao da lei. Então, não se fala mais em dízimo no Novo Testamento. Fala-se em tudo. É tudo. Entendeu? Você tem que dar tudo. O 10% não é de Deus e os 90% é seu. De agora em diante é tudo de Deus. E tudo está temporariamente na sua mão, mas tem que estar livre à disposição de Deus, da forma como ele dirigir. A gente não vai entrar nesse estudo aqui no como a gente deve fazer essas coisas, porque isso é um grande debate que a gente vai precisar continuar tendo, tá? O propósito desse estudo aqui é só saber o porquê. Por que a gente deve fazer isso, tá? E teve um negócio aí que a Cristina falou que eu queria comentar. Vamos ver se eu vou conseguir lembrar aqui. Ela falou algumas coisas importantes e eu só queria reforçar também, mas agora eu não estou lembrando. Se eu lembrar depois eu falo. Eu vejo uma pessoa que assim, tem lapsos de memória. Nossa, falhou. Tá, mas então, vamos lá. Eu vou ler essa citação aqui, que é do Tim Mackey. O Tim Mackey é o cara que é o teólogo da dupla do Bible Project, tá? De acordo com os profetas do Velho Testamento, Israel deveria ser uma comunidade onde o pobre, a viúva, o órfão e o imigrante não precisam se preocupar com a sua segurança. Uma comunidade onde eles não precisam se preocupar com a possibilidade de que alguém tire proveito deles. É um lugar seguro para o pobre e para o necessitado. Esse é o lugar onde Deus reina, é o reino de Deus. Esse é o mundo que nós vivemos. Não, não é.
Tá. Então tá, vamos adiante. Algumas coisas dessas que nós estamos falando também vão ser reforçadas no vídeo que a gente vai ver aqui no finalzinho, tá? Quase acabando. Conclusão. Ser reto e justo significa agir em relação às pessoas da forma como Jesus agia durante sua vida na Terra, da forma como Deus trata as pessoas. É expressar o caráter de Deus para as pessoas. Esta é a vontade de Deus para cada membro integrante do seu povo. Quando vivemos dessa maneira entre nós mesmos e estendemos esse tipo de tratamento aos de fora, nós demonstramos o amor e o poder de Deus em ação de forma inegável. Uma pessoa que é objeto dessa manifestação de justiça e de retidão, ela não tem como negar que Deus existe. Ela não tem como negar que o poder de Deus está ali em ação, transformando pessoas que são naturalmente egoístas e egocêntricas em seres capazes de se preocupar com o bem-estar do outro a ponto de sacrificar a si mesmo em prol do outro. Então, tem um estudioso, agora eu esqueci o nome dele, depois eu posso olhar se vocês quiserem, que fez um trabalho escreveu um artigo sobre o livro de Provérbios, e ele, no livro de Provérbios tem vários personagens, né? Então tem o justo e o ímpio lá no livro de Provérbios. E ele resumiu da seguinte forma, ele falou assim, que o justo é aquele que sacrifica, ele se permite ele se permite ficar em desvantagem para priorizar a vantagem ou o ganho, o benefício da comunidade. E o ímpio é aquele que se permite obter a vantagem em detrimento da desvantagem da comunidade. Então, essa definição que ele encontra em Provérbios. E, em conclusão, praticar justiça e retidão significa olhar para o próximo como alguém que é portador da imagem de Deus, ainda que caído. Ele ainda é um portador, ele ainda foi feito à imagem de Deus, ele ainda é um portador da imagem de Deus, que deve ser tratado com respeito e dignidade, que precisa ter suas necessidades supridas e atendidas. É tratar essa pessoa dessa forma, é agir ativamente para combater. Isso que eu queria falar, lembrei, que a Cristina falou um negócio sobre os sistemas opressivos que existem na comunidade e na sociedade, que como parte do FAM a gente está buscando combater. Então, parte desse exercer a justiça significa prover meios para as pessoas de sair fora do sistema opressivo que existe na sociedade, que ela está aprisionada naquele sistema opressivo, né? Esse fato, esse ciclo da pobreza, de que a pessoa nasce pobre, aí ela não tem uma boa educação, não tem um bom ambiente familiar ou comunitário, não recebe uma carga cultural que poderia ajudar ela a mudar de nível social, aí ela vai ter um trabalho que muitas vezes é exploratório, que não dá para ela uma condição digna de vida, aí essa pessoa vai se enfiar muitas vezes no vício, no álcool, e não vai ter condição de ser uma pessoa que é responsável pelo menor, pela criança, pelo marido ou pela esposa, e aí continua perpetuando essa situação, né? E isso tudo é criado dentro de um sistema social opressor que a gente não pode fechar os olhos para ele. Né? E aí, assim, sem entrar muito na discussão política, mas algumas pessoas vão olhar para esse problema e vão falar assim, isso é errado e quem tem que resolver esse problema é o governo. É o governo que tem que prover o que essas pessoas precisam para terem uma condição de vida digna. Entendeu? Mas, independente dessa... Aí o outro vai falar, não, quem tem que fazer isso é a sociedade. Tá? Para mim, não é nenhum nem o outro. Não é nem o governo e nem a sociedade. Se o povo de Deus não fizer isso, ninguém mais vai fazer. Se o povo de Deus não fizer isso de forma, da forma como Deus estabeleceu, com a sabedoria de Deus, os outros não vão fazer. Né? E mesmo, eu estou lendo um livro agora, muito interessante, chamado Quando Ajudar
machuca. Ou seja, quando você, na tentativa de ajudar alguém, você prejudica a pessoa. E muitas obras de caridade, muitas assistências, na verdade, fazem isso. Ao invés de ajudar e promover o bem-estar da pessoa, ela prejudica a pessoa, mantém a pessoa presa no lugar onde ela está. E nós não queremos ser parte disso, né? Então, por isso que a gente precisa da sabedoria de Deus para o como. Mas a dica que eu deixo aqui é o seguinte: se você quer praticar justiça e retidão na sua vida e não sabe por onde começar, a minha sugestão é fazer 2 coisas. Primeira coisa, resolve aí dentro do seu coração que com o poder que Deus te dá e com a graça que Ele te dá, você vai se dispor a abrir mão da sua conveniência, do seu bem-estar, de você ter direito de decidir o que você faz com o seu tempo, com o seu dinheiro e com a sua vida. Então, esse é o número 1. E o número 2, falar com Deus assim: Senhor, estou disponível. E espera que a oportunidade vai aparecer. Tá? Então, são essas 2 dicas. E se ainda tiver alguma dúvida, pode perguntar para a Cristina, que tem trabalho no fã para fazer. Tá? Então, a gente vai assistir aqui um vídeo, que é do pessoal do Bible Project, que vai ser o resumo e vai explicar tudo isso que a gente acabou de discutir aqui. E depois a gente ainda tem mais ou menos meia hora para a gente conversar e trocar ideias, tá? Mas desacelera lá o ritmo. Eu vou tentar aqui, mas eu acho que eu tenho que começar ele antes. Espera aí. If you were a praying mantis, it would be socially acceptable to devour your mate. And if you're a honey badger, you have no regard for other animals. You don't care. If you're a panda with twins, it's normal to abandon one to take care of the other. But if humans... Que estranho. If you were a praying mantis, it would be socially acceptable to devour your mate. And if you're a honey badger, you have no regard for other animals. You don't care. If you're a panda with twins, it's normal to abandon one to take care of the other. But if humans do any of these things, we would call it wrong, unfair, or unjust. Yeah, why is that? Why do humans care so much about justice? Well, the Bible has a fascinating response to that question. On page 1, humans are set apart from all other creatures as the image of God. Yeah, God's representatives who rule the world by his definition of good and evil. And this identity, it's the bedrock of the Bible's view of justice. All humans are equal before God and have the right to be treated with dignity and fairness no matter who you are. And that would be nice if we all did that, but we know how the world really works. And the Bible addresses that too. It shows how we are constantly redefining good and evil to our own advantage at the expense of others. Yeah, self-preservation. And the weaker someone is, the easier it is to take advantage of them. And so in the biblical story, we see this happening on a personal level, but also in families, and then in communities, and in whole civilizations that create injustice, especially towards the vulnerable. But the story doesn't end there. Out of this whole mess, God chose a man named Abraham to start a new kind of family. Specifically, Abraham was to teach his family to keep the way of the Lord by doing righteousness and justice. Yeah, doing righteousness, that's a Bible word I don't really use, but what comes to mind is being a good person. But what does that even mean, being good? The biblical Hebrew word for righteousness is tzedakah, and it's more specific. It's an ethical standard that refers to right relationships between people. It's about treating others as the image of God, with the God-given dignity they deserve. And this word justice, it's the Hebrew word mishpat. It can refer to retributive justice. Like if I steal something, I pay the consequences. Exactly. Yet most often in the Bible, mishpat refers to restorative justice. It means going a step further, actually seeking out vulnerable people who are being taken advantage of and helping them. Yeah, some people call this charity. But mishpat involves way more. It means taking steps to advocate for the vulnerable and changing social structures to prevent injustice. So justice and righteousness are about a radical, selfless way of life. Yeah, and you find this idea all over the Bible. Like here, in the book of Proverbs,
What does it mean to bring about just righteousness? Open your mouth for those who can't speak for themselves. And what do these words mean for the prophets, like Jeremiah? Rescue the disadvantaged, and don't tolerate oppression or violence against the immigrant, the orphan, and the widow. And like here, look in the book of Psalms. The Lord God upholds justice for the oppressed, gives food to the hungry, and sets the prisoner free. But he thwarts the way of the wicked. Whoa, he thwarts the wicked? Yeah, in Hebrew, the word wicked is rasha. It means guilty or in the wrong. It refers to someone who mistreats another human, ignoring their dignity as an image of God. So justice and righteousness is a big deal to God. Yes, it's what Abraham's family, the Israelites, were to be all about. They ended up as immigrant slaves, being oppressed unjustly in Egypt. And so God confronted Egypt's evil, declaring them to be rasha, guilty of injustice. And so he rescued Israel. But the tragic irony of the Old Testament story is that these redeemed people went on to commit the same acts of injustice against the vulnerable. And so God sent prophets who declared Israel guilty. But they weren't the only ones. There's injustice everywhere. Yeah, some people actively perpetrate injustice. Others receive benefits or privileges from unjust social structures they take for granted. And sadly, history has shown that when the oppressed gain power, they often become oppressors themselves. So we all participate in injustice, actively or passively, even unintentionally. We're all the guilty ones. And so this is the surprising message of the biblical story. God's response to humanity's legacy of injustice is to give us a gift, the life of Jesus. He did righteousness and justice, and yet he died on behalf of the guilty. But then God declared Jesus to be the righteous one when he rose from the dead. And so now Jesus offers his life to the guilty so that they too can be declared righteous before God, not because of anything they've done, but because of what Jesus did for them. The earliest followers of Jesus experienced this righteousness from God, not just as a new status, but as a power that changed their lives and compelled them to act in surprising new ways. Yeah, if God declared someone righteous when they didn't deserve it, the only reasonable response is to go and seek righteousness and justice for others. This is a radical way of life, and it's not always convenient or easy. It's courageously making other people's problems my problems. This is what Jesus meant by loving your neighbor as yourself. It's about a lifetime commitment fueled by the words of the ancient prophet Micah. God has told you, humans, what is good, and what the Lord requires of you is to do justice, to love mercy, and to walk humbly with your God. Hey, this is John and Tim from the Bible Project. Thanks for watching this video. This was... Deixa eu pausar aqui. E aí, pessoal? E aí? Ficou clara a ideia do vídeo? Eu me sinto que já assisti várias e várias vezes. Eu acho fantástico esse vídeo. Também. A questão do nível, né, social, você... às vezes não importa que você seja melhor, desde que o outro seja pior do que você, esteja abaixo, seja menos importante que você. Né? Isso é a realidade que a gente vive no mundo. Né? Isso aí. O que mais, pessoal? Eu queria saber, assim, se a gente conseguiu compreender o que cabe a cada integrante do corpo de Cristo. O que cabe a gente fazer para a gente obedecer esse comando de Deus, de praticar a justiça e a retidão? Ju, eu volto lá naquela proposta de Cristo, onde ele fala que a igreja é um corpo que é feito de membros. E um pé andando para um lado, uma mão correndo por outro, não é corpo. Corpo é quando eles estão ligados uns aos outros e agem de forma harmônica, tá? Em prol de alguma coisa. E tem um comando. Não é cada um que manda, o comando é da cabeça. O que caracteriza o organismo, né, que é o corpo,
é que todo o comando das partes é dado pela cabeça. A perna não manda o pé mexer, o pé não manda o dedão do pé mexer. Quem manda é a cabeça. Ou seja, a proposta de Cristo é que a igreja seja assim. Cada um ligado ao outro, ninguém é mais nem menos importante que o outro, cada um tem o seu papel, e o conjunto dessas pessoas, agindo direcionado, orientado pela cabeça, faz o propósito de Deus, que é que todos estejam bem. A gente ainda não... Agora que a gente está te ouvindo. Vocês não me ouviram? Não, eu te ouvi. Ouvi sim. Essa questão do corpo, pai, acho que ela é muito importante, assim, em termos de papéis, funções, né? E todo mundo debaixo ali da ordem, né? Do senhorio de Jesus. Mas eu acho que tem gente que às vezes se apoia nessa questão assim, eu não sou uma pessoa muito de ter contato com os outros, então, assim, é como se fosse, isso não é muito meu papel é mais dar o dinheiro, alguém vai lá e faz, tá? Só colocando assim. Na verdade, apesar da gente ser corpo, ter dons diferentes, habilidades diferentes, é claro que cada um vai trabalhar de uma forma diferente nesse corpo, eu acredito que é responsabilidade de todo mundo, individualmente, o tempo inteiro, não virar o olho para o necessitado. Assim, a gente não precisa ter um papel determinado no corpo para isso, sabe? Assim, o corpo funciona com diferentes dons, né? E diferentes funções. Mas tem coisa que é para todo mundo o tempo inteiro, né? Assim, estou falando porque eu já vi isso acontecer, já vi gente falando assim, isso não é muito para mim, esse negócio de falar de Jesus e tal, isso é função de outras pessoas no corpo de Cristo. Como assim? Para evangelista, para pastor... mas, por exemplo, né? Evangelizar é papel só do missionário, que é da igreja, do missionário que a igreja sustenta. Não é o meu papel, não. Eu tenho outro papel no corpo de Cristo. Como assim? Sabe? Tem coisa que é para todo mundo, né? Não virar os olhos para o necessitado é para todo mundo. Ver alguém e ter o que fazer, tá ao seu alcance, e não fazer é um problema. Não tenho que passar isso para uma outra pessoa, porque não é o meu papel. É claro que tem coisas que são diferentes, eu concordo, né? Tem uns que são para mestres, uns, né? Cada um no seu papel também. Existe, claro que tem. Não acho que não é tudo desorganizado, claro que não. Mas eu estou falando que não pode ser uma desculpa para a gente não fazer cada um individualmente aquilo que a gente tem que fazer, que já está muito claro, né? O nosso estilo de vida... Não, pode falar, Tia. Eu acho que esse conceito que Cristina está falando, ele foi construído no decorrer dos tempos, e as pessoas foram se acomodando porque ficou confortável. Eu transfiro, eu estou dando meu dinheiro, e vocês se viram para lá. E muitas vezes nós temos que voltar na igreja primitiva, como que as coisas aconteciam, e cada um tem o seu relacionamento com Deus, ele tem sua tarefa com Deus. E muitas vezes fala, eu não faço nada, porque cada um se desculpa. A coisa mais fácil do mundo é se arrumar desculpa. E eu tenho o costume de falar que quando a gente chegar diante de Deus, Deus não é bobo, ele nos conhece, não adianta desculpar com ele, então nós vamos ter que economizar a desculpa, porque não tem como desculpar com ele. Hoje a gente desculpa com um, desculpa com o outro, porque o fulano me dá oportunidade, quando eu vou fazer ele já foi, e assim a gente enche. Ou então a igreja é isso, a igreja é aquilo, e eu não faço nada. Eu vou encostando nessas coisas e vou me justificando. É o que está errado, e o diabo está dando risada de ver a gente andando por esse caminho. Ao passo que a gente tem que assumir nosso papel diante de Deus e deixar de ser opressor. Israel foi oprimido, aí ele passou a ser opressor. Muitas vezes, quando a gente está numa situação, a gente pode ser oprimido. Pegou um pezinho, a gente passa para o opressor. Isso daí é da nossa natureza, né? Aquela natureza do escorpião. Então, cada um tem que rever suas práticas, é como você falou, que tem lá os parâmetros, tive nu, tive fome, tive sede, tive preso. Então,
nós temos que nos avaliar enquanto é tempo, enquanto nós estamos aqui, porque depois acabou. Isso. Lá uma coisa que fala nesse vídeo que eu gosto muito é que isso é o estilo de vida do povo de Deus, né? Eu concordo plenamente que existem papéis dentro do corpo, que existem funções, que Deus é que distribui, Deus é que arranja os membros do corpo, mas isso não significa compartimentalização. A gente tem, na nossa mentalidade ocidental, principalmente, a gente tem esse hábito, tudo nosso é compartimentalizado, né? A saúde é compartimentalizada. Então, tem uma pessoa que cuida só do seu olho, e não cuida de mais nada no seu corpo. Então, se te dá um remédio para o olho, fizer mal para outra parte do corpo, não é problema dele, ele está cuidando da partezinha que ele foi contratado para cuidar, que é só o olho, né? Então, essa compartimentalização acontece na igreja também. A gente tem o Ministério de Compaixão na igreja. Se você pertence ao Ministério de Compaixão, você exerce compaixão. Se você é do coral, você não precisa exercer compaixão, você participa do coral. E não é assim, né? Mesmo a Cristina citou, por exemplo, os papéis, né? Aqueles cargos específicos que fala lá em Efésios. Aí tem os apóstolos, os mestres e tal. Mas vamos pegar o mestre, por exemplo. Existe uma passagem na Bíblia que fala assim, que você não pode dar ouvido a qualquer mestre, que você tem que avaliar o mestre para saber se ele é um falso mestre ou um mestre legítimo. E o teste é observar os frutos da vida dele. Então, se a árvore for boa, o fruto vai ser bom. Se a árvore for ruim, o fruto vai ser ruim. Interessante, tem um documento da igreja do primeiro século chamado Didaquê, onde eles dão algumas fórmulas para você avaliar se o mestre é legítimo ou não. E tem umas coisas bem interessantes. Então, por exemplo, o mestre que não era legítimo ia para a casa das pessoas e ficava lá há muito tempo e consumia recursos da pessoa, sem muito escrúpulo. Eles têm várias regrinhas muito engraçadas. Mas, então, mesmo você tendo papéis específicos, existem coisas na vida do cristão que elas são pertinentes a todos os cristãos. E essa é uma delas, né? O que movia Jesus para ir lá e curar alguém? Era compaixão. Compaixão é parte do caráter de Deus. E quando nós somos cristãos, nós temos o Espírito de Jesus vivendo dentro de nós e a compaixão que Jesus tinha enquanto humano, né? Não que ele tenha deixado de ser, mas quando ele estava aqui nesse mundo, fisicamente, pelo pobre, pelo doente, pelo oprimido, ele tem agora através de nós. Essa compaixão dele é expressa através de cada um de nós. Então, isso é questão de ter um estilo de vida radical, onde o problema do outro é o meu problema, né? Agora, a gente vai sair igual doido resolvendo o problema de todo mundo ao mesmo tempo, até a gente pifar? Não. Por isso que a gente tem que ser organizado e agir de acordo com o comando da cabeça. E buscar essa sabedoria de Deus, buscar força de Deus para realizar o nosso serviço, mas ele prometeu que ele dá para a gente tudo o que a gente precisar para cumprir o comando dele. Então, ninguém tem desculpa falar que não tem o recurso ou não tem condição. Que Deus prometeu. Tudo que pedirdes em meu nome, é isso que quer dizer esse versículo que é usado fora de contexto aí. O que você pedir em nome de Jesus significa o que você pedir para usar para ele. Entendeu? Tudo que você estiver pedindo ao Pai para usar para a obra de Jesus, ele vai te dar. Sem limite. Tem um crédito ilimitado com Deus para pedir o que precisar. Se ninguém tiver mais nenhuma colaboração, eu vou voltar a palavra para a mestra de cerimônias. Regis? Você quer dar a última palavra? A última. Já falei no início, então não vou falar no final. Desculpa, eu esqueci. Vamos caladinhos, ó, Raquel Prate, às vezes quer falar, às vezes a Lília. Sibeli falou um pouquinho. Érico, que já sumiu. Érico está aqui, deitado. Eu tô brincando, eu sei. Que atraso. Não cabe todo mundo, né? Está do lado da sua mãe? Está na horizontal ali. Você está do lado da Sibeli, a mãe dela? Está lá atrás a mãozinha dele. Estou na minha mãe. É, minha mãe. O Érico está lá atrás.
Tá lá, tá. Imaginei, o Érico, ele não pode não estar assim ao vivo, mas ele está por trás de todas as coisas. Bom, gente, eu acho assim, foi muito bom, né? Esse estudo. Não sei para vocês, acho que para todo mundo também, né? Porque chama a gente na responsabilidade, né? A Cidinha que trabalhava comigo, ela fala assim, Ana, não gosto dessas igrejas que o pastor fica bajulando a gente, só fala coisa boa, eu tenho alguma coisa contra isso. Eu gosto na igreja que eu saio de lá, assim, preocupada. Mas é o tipo de palavra que você ouve, né? Se a pessoa está falando para te agradar, ou se ela está puxando sua orelha. Muitas vezes a gente quer que puxe a orelha mesmo para poder voltar para o rumo, né? Sabe que precisa disso, né? E essa questão da justiça, a gente, graças a Deus, nós, né, todos que estamos participando hoje, assim, eu sei que a gente tem buscado isso, né, nas nossas vidas, mas é sempre bom a gente ouvir de novo e ter uma convicção muito forte de que tem que ser cada vez mais, né, de que tem que ser a base mesmo da nossa vida, como a Joana falou, um estilo de vida cristão, né, e a gente não afrouxar e puxar outros para o barco. Eu acho que tem muita gente que não tem essa visão, que a visão é mais a de já faço minha parte, eu já pago os impostos, já vi muita gente falando isso, gente, às vezes não cristão, não, já faço, eu cumpro a lei, pago impostos e tal, então já estou fazendo tudo que é necessário, né? E a gente sabe que não é assim. Bom, então queria agradecer, né, vocês nesse sábado, e aí a gente, no próximo encontro, a gente deve, né, manter aí os estudos e, provavelmente, como eu falei, tentar fazer o presencial, né? E quem quiser o material pode me pedir, que eu mando a apresentação. E acho que é isso, gente. Se alguém quiser se pronunciar, a gente pode abrir o microfone aí, senão, da nossa parte, está encerrado também. O Raio já falou no início e não vai falar agora. Só tchau, né, amor? Como é que é a Cibele, né? Quê? A Cibele? Cibele. Impressionante, você é a cara da sua mãe. Nossa! Faltaram só os olhos azuis, Regis. Ai, meu Deus! Também puderam, né? Calma, né? Tudo não, mãe. Tudo de uma vez, não, né? Tudo não, mãe. Então tá, gente. Muito obrigada. Deus abençoe todo mundo. A Raquel, pode falar, Raquel. Não, obrigada. Eu quero mesmo agradecer. Fui contemplada aí na fala de todos e fiquei muito feliz de poder participar desse estudo. Deus abençoe a todos. Amém. Deus abençoe, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Fique com Deus. Até mais. Bye, bye. Até mais. Tchau. Ficam todos com Deus. Amém. Amém.